Vivemos em um mundo carregado de más notícias. A incerteza sobre o que vai acontecer está presente em milhões de pessoas, e não é para menos. Um possível conflito entre China e Taiwan deixa muitos em expectativa. O conflito entre Rússia e Ucrânia continua se agravando e enlutando milhares de lares. A possível e iminente recessão econômica que muitos preveem mostra que, no horizonte, milhões sofrerão com a fome. Inundações, doenças, tiroteios em massa, tráfico de pessoas. O que está acontecendo no mundo? Às vezes, ficamos com mais perguntas do que respostas. Então, existe esperança no horizonte? Esperança para nossas vidas pessoais, para nossas famílias, para nossos filhos e para o nosso mundo. Ou será que tudo isso mencionado é apenas um discurso cheio de pessimismo e as coisas não estão tão ruins assim? No fundo dos nossos corações, buscamos respostas para essas e outras perguntas. Onde está Deus em tudo isso? Por quê? Se aqueles que creem em Deus dizem que Ele nos ama e que somos seus filhos, por que sofremos? Por que o câncer? Por que a morte e a dor? O relato bíblico nos diz que, ao final da semana da criação, Deus olhou para o mundo e declarou que era muito bom. Gênesis 1, 31. Deus criou um mundo perfeito, sem doença, sofrimento ou morte. Doença não fazia parte do seu plano original. Seu plano era que a Terra fosse habitada por pessoas felizes, saudáveis e santas. Mas o pecado é um intruso que entrou em nosso mundo através de um ser angelical chamado Lúcifer. Esse ser de brilho deslumbrante, criado perfeito por Deus, se rebelou contra os princípios do governo de Deus no céu há milênios. Esse anjo caído está por trás de todo o sofrimento do nosso mundo. Mas talvez você esteja pensando, como é que Deus cria um ser perfeito e ele se rebela contra ele? Então, não era perfeito. Você pode pensar, porque se tivesse sido perfeito, não teria se rebelado contra Deus. Mas mesmo que fosse perfeito e se rebelou, afirmam outros, se Deus sabe de tudo e sabia que ele se rebelaria, por que o criou? Ou, por que não o destruiu imediatamente e resolveu o problema de uma vez? Deus criou cada uma de suas criaturas com a liberdade de escolher. Tirar a liberdade de escolha é tirar a capacidade de amar. Sem amor, a vida tem pouco significado. Sem amor, a felicidade genuína não é possível. Lúcifer escolheu o caminho do egoísmo em vez do caminho do amor. Esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva, assim como enganou um terço dos anjos do céu. A Bíblia chama o diabo de mentiroso, pai da mentira. Em João 8, 44, o último livro da Bíblia, Apocalipse, o descreve como aquele que engana o mundo inteiro. Apocalipse 12, 9. Você e eu fomos criados com a liberdade de escolha. Embora Deus seja todo-poderoso, mesmo sendo Deus, Ele não obriga ninguém a obedecê-lo e amá-lo. Ele busca de suas criaturas uma resposta que não seja motivada pelo medo ou temor, nem nos programando para fazer as coisas como os seres humanos fazem com os computadores. O ser humano escolhe, decide. Manipular, coagir ou programar o ser humano para obedecer seria ir contra a própria natureza de Deus. Assim, esse anjo perfeito também foi criado com a liberdade de escolher e escolheu se rebelar contra seu Criador, vindo a se tornar Satanás. Deus havia dito ao homem e à mulher no jardim do Éden, e de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, do 16 ao 17. A primeira mentira de Satanás foi que Deus não quis dizer o que disse. Então a serpente disse à mulher, e não morrereis. Gênesis 3, 4. O que ele estava dizendo a ela era que ela podia violar os mandamentos de Deus sem nenhuma consequência séria. O maligno a enganou para que pensasse que, ao comer do fruto da árvore proibida, ela entraria em uma esfera superior de existência. Satanás afirmou que Deus era arbitrário,
um tirano autoritário que não tinha o melhor interesse de suas criaturas em mente. Quando Adão e Eva pecaram, eles abriram uma porta para a doença, o sofrimento e a dor que Deus queria fechar para sempre. Por isso, essencialmente, o pecado é a separação de Deus. Separados de Deus, estamos separados da fonte última da vida. Separados de Deus, estamos separados da fonte da saúde. Vivemos em um mundo quebrado, um mundo em rebelião contra Deus. A razão pela qual Cristo veio foi para satisfazer as exigências da lei quebrada, para nos restaurar a imagem de Deus e para revelar como Deus é. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Cristo veio para redimir este mundo perdido. Romanos 6:23 Em sua vida e morte, Jesus revelou o quanto o Pai se importa conosco. Cada milagre do Novo Testamento que Jesus realizou nos fala de um Deus que se importa quando sofremos. Cada vez que ele abriu os olhos dos cegos, desobstruiu os ouvidos dos surdos, curou braços atrofiados e ressuscitou mortos, demonstrou o quanto realmente nos ama. Com sua morte na cruz, ele derrubou para sempre a mentira de Satanás e revelou que preferiria carregar a culpa, a vergonha e a condenação do pecado do que perder um de nós. Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como se tivesse pecado para nos declarar inocentes por meio de Cristo. 2 Coríntios 5:21 Jesus demonstrou que Deus não é quem está por trás da doença, não é quem está por trás do sofrimento, não é quem está por trás da dor. Ele é o Deus da vida abundante. Mas lembremos, há um conflito. Esse conflito é entre o bem e o mal. Um anjo rebelde se rebelou contra Deus e está lutando contra Deus pelo controle deste planeta. A doença, o sofrimento, a angústia, a enfermidade são resultado dessa controvérsia. Satanás usa a doença, o sofrimento e a enfermidade para desacreditar Deus. Ele engana milhões de pessoas, fazendo-as acreditar que Deus não se importa conosco. Neste mundo de sofrimento, Deus revelou seu amor e cuidado. Ele diz: "E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo." Mateus 28:20 Deus está conosco no sofrimento, na dor, quando ninguém te vê e você sente que está abandonado, sozinha, nessas noites escuras. Quando você perdeu toda a esperança, Deus está ali com você, chora com você. Ele nunca te abandonou. Deus nem sempre intervém para impedir os ataques de Satanás, mas isso não quer dizer que ele não esteja conosco. Ele está ali para nos fortalecer, para nos animar e apoiar. Muitas vezes, é nos momentos mais difíceis da vida que buscamos a Deus com mais seriedade e ansiamos pelo céu mais profundamente. Quando os problemas te sobrecarregam e as desilusões enchem o teu coração, Ele continua ao nosso lado. O amor fala suavemente, mas também fala em tons estrondosos, às vezes para chamar nossa atenção. O propósito final de Deus em todas as nossas experiências de vida é nos aproximar mais dele. Quando vemos todas as coisas horríveis que acontecem neste mundo, pode ser o toque de clarim de Deus para que levemos nosso compromisso com Cristo mais a sério. Experimentar um arrependimento mais profundo e entregar nossa vida completamente a Ele. Você deseja que Deus, na pessoa de Cristo, mude, preencha e transforme a sua vida? Não adie mais. Ele te ama, Ele te procura e Ele te espera.